Olá, está no ar na TV Beltrão, o programa Dentro do Fato, que conta sempre com a participação do comunicador Adir Celeste, que temos aqui em nosso estúdio médico, o Dr. Ir Nazolini, ele também, que é professor, cirurgião geral e especialista em endoscopia digestiva. Juntos aqui, é claro, iremos falar sobre a diabetes, que é uma doença metabólica caracterizada pelo aumento anormal de açúcar no sangue. Uma doença também que assola todas as pessoas, não escolhe idades, não escolhe se é homem ou mulher, adulto ou velho ou criança, ataca todas as pessoas em todos os níveis. Doutor, sinta-se à vontade aqui no nosso programa. Eu começo perguntando para o senhor, essa diabetes que incomoda muita gente, como é que ela se desenvolve, doutor? Bom, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de expor algum assunto aqui dentro desse programa. A diabetes é uma doença muito comum, ela está estimada hoje em torno de 10 milhões de pacientes no Brasil. É uma doença que está tendo um aumento da incidência e ela se caracteriza, na verdade, dentro já da classificação, existe o diabetes tipo 1, que é aquele diabetes que dá na criança e no adolescente, é que o pâncreas para de produzir insulina. E o diabetes tipo 2, que é comum no paciente normalmente acima de 40 anos e na maioria das vezes associado à obesidade. Então, dentro da mesma doença, nós já temos uma classificação que muda completamente a apresentação clínica e, às vezes, o tratamento. Agora, doutor Irino, eu pergunto ao senhor o seguinte, como é que ela começa a se manifestar? A partir do quê? Do que ela surge, essa doença? Ela é uma doença contagiosa? Ela está já dentro de cada organismo? A partir do que ela desencadeia? Então, vamos entender um pouquinho a fisiologia. Quando você se alimenta, o teu alimento é digerido, ele é absorvido e uma das formas de absorção é na forma de glicose. A glicose é o principal componente que vai fornecer energia para todas as células. Esse aumento da glicose no sangue após uma refeição, ela tem um nível de fisiologia que ela pode ser considerada. A partir desse aumento entram em ação os hormônios que regulam a quantidade que você tem que ter de glicose no sangue. Isso é feito pela insulina que é produzida pelo pâncreas. Então você come, a tua glicose no sangue aumenta, a insulina entra em ação e faz baixar para o nível normal. Se eu tiver algum problema nesse funcionamento, eu começo a acumular glicose no sangue. Então, no diabetes tipo 1, que é o da criança, há uma destruição da célula do pâncreas que produz insulina. Então, essa pessoa tem falta da insulina. Se eu não tenho insulina, eu não consigo fazer a célula aproveitar a glicose e eu não tenho armazenamento da glicose. Ela vai subir no sangue. Então, aí já eu tenho a diabetes. No caso do diabetes, da obesidade no adulto, o mecanismo básico, a pessoa fica resistente à insulina. Ela produz insulina, mas a insulina dela não funciona adequadamente. Isso vai levar, como consequência, ao aumento da glicose. E o problema em si, o que é? O aumento da glicose a longo prazo traz um monte de complicações graves para o paciente. Então, esse é o mecanismo básico que você desenvolve a doença. Não é uma doença contagiosa. A diabetes tipo 1 tem um fundo genético muito importante e a diabetes tipo 2 tem mais relacionado ao teu modo de vida. É comum a gente ouvir, doutor, as pessoas falando, o meu pai tinha diabetes, o meu avô tinha diabetes. Ela é genérica? Ela passa isso de família? Todas as doenças, na verdade, têm um fundo genético associado ao meio ambiente. Sim. Então, se você tem, estudos mostram que se você tem o pai ou a mãe diabético, você já tem uma porcentagem maior do que a população normal de ser diabético. Se você tem o pai e a mãe diabético, você já tem uma incidência muito maior da doença. Então, como todas as doenças têm um fundo genético associado ao meio ambiente, é claro que dentro da família, se você tem casos da diabetes, você tem maior chance de, com o tempo, se tornar diabético. Uma gestante, por exemplo, ela está ali aguardando um filho, já existe algum acompanhamento para saber se de repente essa criança, um filho, por exemplo, de uma mãe que tem diabetes, ele tem já uma possibilidade de ter? Existe um tratamento especial, algum acompanhamento no caso dessa criança sendo gerada, doutor? Dentro da classificação da diabetes existe a diabetes gestacional, que ela só aparece durante a gravidez. E isso já acarreta algumas complicações durante a gravidez. Nós temos o que daria para ser feito, já se sabe hoje os genes que causam a diabetes. Então, se você fizer um estudo genético dessa criança, você pode encontrar o gene. Aí você vai ter uma possibilidade maior dessa criança ser diabética, mas não vai te dizer quando que ela vai se tornar diabética, nem que intensidade vai ser essa doença.
Então já existe, como câncer também, você faz um estudo genético, você já sabe quais são, dentro do estudo genético, as possibilidades de você ter um câncer em algum órgão do corpo. Você vai se cuidar mais em relação a essa doença daí. Mas isso na prática não é feito. É muito caro e não tem como fazer. Agora, doutor Lirno, todo mundo fala, o diabetes é uma doença silenciosa, a pessoa nunca sabe quando ela tem. Por exemplo, qual é o sintoma? Como é que começa a se manifestar uma pessoa? Ela pode se manifestar de duas maneiras. No diabetes tipo 1, que é o mais grave, que é o da criança e do adolescente, normalmente ela começa de modo repentino. Se você, dentro da fisiologia, você não consegue aproveitar a glicose, então o que vai te dar? Perda de peso, porque você não está conseguindo utilizar a energia. Se você não consegue utilizar a energia, você começa a ter fome. E como você tem fome e emagrece? Você come mais do que o normal, mas você perde peso. Quando você ultrapassa um limite no sangue, que é em torno de 180 miligramas de glicose, o rim começa a eliminar essa glicose através da urina. E aonde vai a glicose, vai água junto. Então o paciente, o tipo 1, o que é? Perda de peso, aumenta a fome e principalmente excesso de ingestão de água com muita urina. Fraqueza e tontura também. Isso vem junto porque você não consegue utilizar a glicose. Então, a criança que começa a emagrecer, mesmo comendo bastante, e tem muita sede e está urinando demais, a primeira doença a ser pensada nela é diabetes, não tem dúvida nenhuma. No diabetes tipo 2 que é o problema. É uma doença que se instala de modo muito gradual. O paciente passa por uma fase de intolerância à glicose, começa a subir devagarinho, não dá sintoma nenhum. E às vezes esse aumento da glicose que vai acontecendo, a pessoa não percebe. Quando vai manifestar, depois de 4, 5, 10 anos, que às vezes tem uma diabetes num nível menor, que daí a pessoa vai descobrir por uma complicação. No caso, num estado mais avançado, também seria perda de, não tanto perda de peso, mas mais excesso de sede e aumento da diurese. Então, na criança, apresentou o quadro clínico, se diagnostica com exame de sangue. No adulto, o melhor modo de fazer isso é exame de rotina. Você faz lá todo ano o teu check-up dos exames, dentro dele tem que constar um exame de glicose. Aí você vai pegar talvez uma fase bem inicial e já programa o tratamento daí. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco e voltamos logo em seguida. Estamos falando com o médico Irno Azzolini, falando sobre diabetes, é claro.